Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Terror nas montanhas. A tripulação do avião de resgate e salvamento era especializada em resgatar sobreviventes ou transportar corpos de locais remotos, como montanhas e áreas rurais, para um local onde a autópsia pudesse ser realizada. Naquela noite, a equipe foi designada para uma missão de rotina: recuperar corpos encontrados por montanhistas em uma montanha próxima. Ao chegar no local, por conta da baixa temperatura, os corpos estavam em perfeito estado de conservação, mesmo após dias expostos ao clima montanhoso. A equipe então os colocou com cuidado nas caixas que seriam transportadas de volta para o laboratório e as embarcou na aeronave para seguirem seu destino. Ao que tudo indicava, seria mais uma missão bem-sucedida. Logo que o avião decolou, a equipe percebeu que o tempo estava piorando. A tempestade ficou tão intensa que parecia que o avião estava lutando para ficar no ar. Raios iluminavam o céu e os ventos uivavam, sacudindo a aeronave com violência, uma turbulência tão forte que o experiente comandante que pilotava a aeronave jamais havia enfrentado. A equipe tentava se manter calma, mas havia algo assustadoramente errado. As luzes piscavam, como se estivessem prestes a falhar, e um som agudo e constante vinha do motor. Impossibilitados de chegar ao destino final, o piloto decidiu que seria melhor retornar com a aeronave para a pista da montanha e aguardar a tempestade passar em segurança. Ao pousarem na estreita pista de pouso, a tripulação notou que algo não estava certo. As luzes de emergência da pequena torre de controle estavam piscando descontroladamente, como se tivessem sido ativadas recentemente. Quando finalmente estacionaram a aeronave, eles notaram uma presença estranha ao seu redor. Ao tentar contato de rádio com a torre, perceberam que estavam sem sinal e não obtiveram nenhuma resposta além de estática. Decidiram então aguardar em segurança no interior do avião. Com o farol ainda oscilante, resolveram vasculhar os arredores utilizando as potentes lanternas que carregavam consigo. Foi quando um facho de luz refletiu em algo semelhante a olhos brilhantes e sinistros, que pareciam observá-los das sombras, mas como sabiam, miragens na neve eram tão comuns quanto no deserto e não deram a devida importância. A tripulação tentou manter a calma, mas havia algo naquele lugar que os fazia sentir como se estivessem sob vigilância constante. Após aguardarem algum tempo, a tempestade parecia ter dado uma trégua. Eles então decidiram tentar ligar os motores e seguir para o destino final, mas antes buscaram novamente contato de rádio e não obtiveram nada além de estática. No entanto, um barulho que vinha do porão de cargas chamou a atenção de todos. Um chiado constante, emitido pelos caixões que continham os corpos encontrados no local, mas a princípio, nenhum deles se atreveu a abrir as caixas e verificar o que estava acontecendo. Impossibilitados de decolar até que o problema fosse resolvido, a tensão no avião aumentava, à medida que a tripulação se preparava para enfrentar o que quer que estivesse no porão de carga. Finalmente, após muita hesitação, eles decidiram ir até lá abrir as caixas. E o que viram deixou todos atordoados. Ao abrir as caixas, eles descobriram que estavam completamente vazias. Não havia nada dentro delas. A equipe ficou em choque, sem saber o que fazer ou como explicar isso. Foi então que a luz do avião apagou completamente, deixando-os no escuro total. A presença sinistra que eles haviam sentido antes pareceu se materializar na escuridão. A tripulação pôde sentir uma respiração ofegante, apesar de não haver nada visível no avião além deles. E então a respiração ficou mais forte e rápida, enquanto a equipe tentava desesperadamente encontrar uma fonte para aquela presença aterrorizante. Foi quando eles ouviram um som de algo arranhando a porta do porão de carga pelo lado de fora. Um membro da tripulação tentou acender uma lanterna, mas estranhamente ela não funcionava. Eles estavam completamente no escuro, cercados pelo som de arranhões na fuselagem da aeronave. A equipe tentou manter a calma, mas era difícil quando algo desconhecido estava prestes a invadir o avião. De repente, a porta do porão de carga cedeu e abriu. Um vento frio e gelado entrou, trazendo consigo um cheiro forte de podre.
A equipe ficou paralisada quando viram uma figura sombria emergir do porão. Parecia ser um corpo, mas estava desfigurado e coberto de sangue seco. A figura se moveu em direção à tripulação com passos pesados e desajeitados. Eles tentaram correr, mas a figura era rápida e logo alcançou um membro da equipe. Eles gritaram em terror quando a figura se aproximou e estendeu suas mãos esqueléticas em sua direção. O corpo desfigurado parecia ter ganhado vida, e agora estava procurando vítimas para saciar sua sede de sangue. A equipe tentou se defender, mas era inútil. Eles foram massacrados um por um, enquanto o corpo desfigurado ria em meio aos gritos e choros. O último foi o piloto que tentou se trancar na cabine, mas a frágil porta não foi para impedir seu triste fim. No dia seguinte, após não obter retorno de rádio da primeira equipe, um novo grupo foi designado para averiguar o local onde estaria a anterior. Contudo, ao chegar no local, a equipe de resgate encontrou em meio aos destroços do avião os corpos mutilados da tripulação e os caixões vazios. Ninguém nunca foi capaz de explicar o que aconteceu naquela noite de tempestade, ou quem ou o que foi responsável por aquela matança horrível. A história do avião assombrado e dos corpos desfigurados na montanha continua a aterrorizar a região até hoje.